Santo André muda a sinalização de ruas da cidade. Pesquisa aponta mudança no preço da cesta básica. Hoje é dia de agenda cultural. Confira as dicas que vão agitar seu fim de semana. Hoje eu recebo no estúdio do J mais ABC a doutora Carolina de Lulo Ferreira e o coordenador do Grupo de Trabalho Saúde do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Homero Nepomuceno. Sexta-feira, 15 de abril de 2016, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Prefeitura redesenha a sinalização viária de ruas em Santo André. As ruas Coronel Seabra e Carijós tiveram alterações na sinalização horizontal e vertical na extensão das faixas exclusivas de ônibus. Os ajustes foram realizados após análise técnica para atender a necessidade de estacionamento do comércio local, sem prejudicar o transporte coletivo. Com as mudanças, haverá melhor fluidez no tráfego sentido centro-bairro, permitindo a ultrapassagem em trechos de visibilidade. Na Rua Carijós, entre a Coronel Seabra e Rua Cametá, está em execução a remoção das faixas na pista, retirada de toda a sinalização de proibição de estacionamento e colocação de novas placas, com alterações de horário. No sentido bairro-centro, fica proibido estacionar de segunda a sexta-feira, das 5 horas da tarde às 7 horas da noite. E no sentido oposto, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 9 da manhã. No trecho de Zona Azul, existente entre a Rua Francisco Ferreira e Rua Barra Mansa, permanece funcionamento das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Na Coronel Seabra, a faixa exclusiva vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 8 horas da noite. E aos sábados, das 6 da manhã às 2 da tarde. A orientação é que, além de faixas espalhadas nas vias, informando as alterações que ficarão no local por 15 dias, os agentes do Departamento de Trânsito vão permanecer nas vias sem autuar os motoristas. Hoje foi o último dia para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, serem vacinados contra o vírus H1N1. Já a próxima etapa da campanha começa segunda-feira, dia 18, e vai até 22 de abril. Será a semana dedicada às mulheres no período de até 45 dias após o parto. Pessoas com comorbidades, com 2 ou mais patologias associadas, como diabetes e hipertensão, por exemplo, além de indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos submetidos à aplicação de medidas socioeducativas. É importante levar o cartão de vacinação e um documento de identificação. Vamos à previsão do tempo. A sexta-feira foi de tempo seco e ensolarado. Os termômetros atingiram 31 graus durante parte da tarde. Para o fim de semana é esperado muito sol, sem possibilidades de chuva. Veja como fica a temperatura nos próximos dias. Vamos começar pelo sábado, mínima de 20 e máxima de 30 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, a mínima é de 20 e máxima de 32 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 23 de mínima e 32 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 18 graus de mínima e 33 graus de máxima. Agora, a previsão para o domingo. Mínima de 19 e máxima de 30 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 24 de mínima e 33 graus de máxima. Em São Carlos, a previsão é de 17 graus de mínima e 33 graus de máxima. Vamos agora ao nosso Giro Esportivo.
Marcos e o Palmeiras. O time do técnico Cuca goleou, mas parece que não adiantou muito não é? É isso aí, Maurício. E não deu mesmo para o Palmeiras. O sonho da Libertadores de 2016 acabou na noite de ontem. Mesmo vencendo por 4-0 o River Plate do Uruguai, o Alviverde não pôde contar aí com a ajuda do Nacional, que também é do Uruguai, e que acabou sendo vencido em casa pelo Rosário Central da Argentina. Assim, o Verdão terminou a sua participação na competição na terceira colocação do seu grupo e totalmente fora da zona de classificação. Agora, o foco do Verdão é total no Paulistão e na partida da próxima segunda-feira, no Allianz Parque, contra o São Bernardo. E o São Paulo, hein? O São Paulo mal comemorou o bom resultado contra o River Plate, esse da Argentina, né? Conquistado na última quarta-feira, e já se preocupa com o confronto decisivo na cidade de Osasco, no próximo domingo, contra o Audax. Escondendo a escalação da equipe, o técnico Paton Bausa pode até surpreender, escalar uma equipe mista para a decisão. Pasmem, hein? Pode ser mista essa equipe. Já que tenta focar os seus esforços na Libertadores, quando o time joga na próxima quinta-feira em La Paz, na super altitude de La Paz, contra o The Strongest. Já o Corinthians, esse aproveitou a semana sem jogos para melhorar os seus detalhes para o jogo de amanhã na Arena Itaquerão contra o Red Bull Brasil. O técnico Tite aproveitou o treinamento de ontem para treinar e muito as cobranças de pênalti, fundamento que tem sido deficiente na equipe. Lembrando que em caso de empate, a classificação será decidida por cobranças de penalidades. Haja emoção para o torcedor corintiano se isso chegar a esse ponto, hein? E amanhã tem clássico do ABC. São Caetano e Santo André entram em campo lá no Anacleto Campanella a partir das 4 da tarde, disputando uma das vagas para a semifinal da Série A2. O jogo, promete ser recheado de emoções. E ambas as equipes aí fazem aqueles mistérios sobre as escalações. É jogo de nervos tão conhecido nos derbys regionais. Vamos ver quem leva essa vaga. E eu vou ficando por aqui, mas tem muito mais informação desse clássico regional, do futebol paulista, comigo às 8 da noite no Esporte Mais, que ainda hoje recebe o meia Alisson, revelação do Benô no Paulistão, vai falar tudo aí sobre esse confronto contra o Palmeiras. Até já! Obrigado, Marcos. Bom final de semana. Vamos direto ao ginásio poliesportivo em São Bernardo com o repórter Guga Mendonça em nosso Link Mais. Ao telespectador ligado no J Mais ABC dessa sexta-feira, falamos aqui do ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo, onde amanhã tem um jogo internacional de futsal masculino. O time da casa, a de São Bernardo, recebe a seleção de Cuba a partir das 16 horas aqui no poliesportivo. E o melhor, uma opção de lazer, porque a entrada é franca, você não paga nada para entrar. Então, São Bernardo e seleção de Cuba no futsal masculino amanhã aqui no ginásio poliesportivo a partir das 4 da tarde. O endereço do ginásio poliesportivo aqui na Avenida Kennedy, 1155, em São Bernardo. E uma última notícia interessante também, nesse final de semana rola o torneio teste da ginástica artística para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, lá na Arena Rio, na Barra da Tijuca, e teremos um representante do ABC, o medalhista de ouro, Arthur Zanetti, será o competidor do ABC, ele junto com Sérgio Sasaki, que é outro ginasta, são os dois ginastas que vão participar desse torneio teste, que visa também a classificação da equipe feminina de ginástica artística do Brasil para as Olimpíadas do Rio 2016. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Muito obrigado, Guga. No próximo bloco, eu recebo o coordenador do Grupo de Trabalho Saúde do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Homero Nepomuceno. Homero Nepomuceno. Boa noite, Homero. Fala uma coisa pra gente. No dia 7 de maio está prevista aí uma ação contra o Aedes aegypti. O ABC contra o Aedes nas divisas de Diadema, São Bernardo, São Paulo. Como será essa mobilização? Bom, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores do jornal, da TV+.
Esse ano tem sido um ano bastante intenso para nós da área da saúde, por conta das questões que nós estamos vivendo aí com o combate ao mosquito Aedes aegypti, que provoca a dengue, a zika, a chikungunya, e também agora por conta desse surto da influenza, né, do H1N1. Em relação à dengue, o consórcio, né, que é um órgão que representa 7 cidades, tem feito várias ações regionais. A próxima é no dia 7 de maio, onde nós iremos realizar um grande trabalho nas divisas entre os municípios de São Bernardo do Campo, Diadema e São Paulo, ali na região do Parque do Estado, né, na Avenida do Cursino, bairro do Tabuão, Campanário, uma região bastante densa, bastante importante, numa divisa dessas 3 cidades, com o intuito da gente combater este que é um mosquito que vem dando muito trabalho para nós. Agora, secretário, como é que vocês conscientizam a população a respeito do H1N1, da dengue? Vocês pretendem fazer algum ato a esse respeito? Bom, da dengue, que é uma questão que já vem ao longo de mais meses, a população está muito engajada, né? No controle, no combate aos focos do mosquito. A população tem cada vez mais se conscientizado em não deixar a água parada, em olhar dentro da sua residência se tem ali algo que possa servir de criadouro para o mosquito. Esse ano nós incluímos as escolas, né, os alunos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, escoteiros, enfim, nós conseguimos fazer uma grande mobilização. Isso tem refletido numa diminuição do número de casos de dengue notificados. Você tem uma ideia, até esse mês, né, até abril do ano passado, na região nós tínhamos notificados 25 mil casos de dengue, 30% são confirmados, esse ano nós notificamos 18 mil. Então, houve aí uma diminuição, não como a gente gostaria, né? Porque nós gostaríamos que tivessem bem menos, 18 mil notificações é bastante, mas já houve uma diminuição em relação ao ano passado. Agora, o H1N1, que é a influenza, que é a gripe, a população ainda está se apropriando das informações de como fazer para se prevenir dessa doença. O básico é que as pessoas se mantenham em lugares arejados, se for possível, evitar grandes aglomerações, quando andar de coletivo, se possível, com janela aberta. Agora, o mais importante, são hábitos de higiene, principalmente lavar as mãos frequentemente, e ter uma higiene respiratória, ter cuidado quando espirrar, não espirrar em cima das pessoas, colocar a mão, um lenço, isso evita muito a propagação, porque a transmissão da influenza, da gripe, do H1N1 é uma transmissão respiratória, então a pessoa tem que tomar esses hábitos. E o principal é a vacinação. O principal é a vacina, principalmente aquelas pessoas que são os grupos de risco, crianças pequenas, idosos e quem tem doença crônica e as gestantes. Até, inclusive, nessa questão da vacinação, vai ter uma extensão para idosos que ainda não tiveram essa oportunidade, terão numa próxima etapa, é isso, doutor? Olha, dia 30 de abril, nós temos um dia nacional de campanha de vacinação. O Estado de São Paulo resolveu antecipar, por conta da situação que o Estado de São Paulo tem vivido, a campanha agora, que começou no início dessa semana, estamos vivendo aí a primeira semana de campanha. Essa primeira semana foram idosos e crianças. Na semana que vem nós vamos incluir as gestantes e as mulheres que tiveram nenê, as puérperas, mas continua ainda a vacinação para os idosos e para as crianças menores de 5 anos que ainda não tomaram. Podem comparecer nas unidades nessa semana que vem, ao longo desse mês, e caso não conseguir, no sábado, dia 30, é mais uma oportunidade. E como é que são discutidas as questões, as medidas de orientação? Cada cidade tem uma forma específica? Olha, é lógico que cada município aqui da região do Grande ABCD, tem o seu trabalho, a sua rede de saúde, tem as suas questões internas. Mas nós temos aqui o consórcio, que é um órgão que reúne os 7 prefeitos aqui da região,
cujo qual o presidente do consórcio atual é o prefeito Luiz Marinho, da cidade de São Bernardo do Campo. Os 7 prefeitos reunidos na última terça-feira determinaram ao grupo de trabalho da saúde que fizesse ações conjuntas no sentido da gente trabalhar ações que possam um município ajudar o outro, porque essa questão do H1N1, principalmente os casos mais graves, né, eles necessitam de internações, necessitam de retaguarda hospitalar, e a gente sabe que os nossos prontos-socorros, os nossos hospitais têm muita dificuldade já de atender a situação que hoje a gente vive, e com o acréscimo desse problema do H1N1, as nossas unidades têm estado muito superlotadas. Então, os municípios estão trabalhando conjuntamente para tentar minimizar essa situação do aumento do número de atendimentos que está ocorrendo nas nossas cidades. Agora, falando dos casos das doenças causadas, quantos são pelo Aedes aegypti autóctones, ou seja, contraídos no município? Nós tivemos, como eu falei aqui, 18 mil notificações. Dessas notificações, dessas 18 mil, em torno de 3.500 se deram positivas para a dengue, né? A grande maioria das pessoas que pegam dengue não pegam aqui na nossa cidade, né? Dessas 18 mil, a grande maioria pegaram fora, quando foram viajar e voltaram com dengue. Aqui mesmo da nossa região, o número de casos autóctones desses que nós estamos falando são em torno de 600 a 650 pessoas, se você somar os 7 municípios. Agora, quais são as principais dicas, além daquelas, né, a questão de não manter a plantinha com muita água na parte externa, estar monitorando tudo isso, a mão, tem outras que a gente pode estar incluindo aí para prevenção? Olha, é importante que as pessoas, elas se apropriem, elas cada vez mais se informem de medidas que possam ajudar a prevenir, porque é sempre melhor prevenir, né, do que remediar. A grande chave para tudo isso é a educação. Nós apostamos que se as pessoas tiverem boa informação, elas vão saber se cuidar cada vez melhor. São medidas fáceis, são medidas simples. Se cada pessoa perder 10 minutos por dia procurando na sua residência, no seu local de trabalho, possíveis focos do mosquito, nós vamos ter um sucesso muito grande, até porque todas as pesquisas mostram que 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas, estão dentro das empresas e do comércio. E o poder público também tem que fazer a sua parte. O poder público também é muito importante porque o destino correto do lixo, a varredura das cidades, os terrenos baldios, a destinação do lixo também é parte importante deste combate. Eu acredito que essas duas medidas, né, a população consciente e o poder público cumprindo a sua parte, a gente deve ter um resultado muito bom. E em relação ao H1N1, como eu já disse, são medidas de caráter pessoal, medidas de higiene que a pessoa tem que tomar, de etiqueta respiratória, e o importante é a vacina. Muito obrigado pela sua participação, uma honra recebê-lo por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder dialogar com a população das nossas cidades e colaborar para que a gente tenha aí uma vida mais tranquila e com bastante saúde. Obrigado mais uma vez. Cesta básica ficou mais barata no ABC nesta semana. A pesquisa realizada semanalmente pela CRAISA, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, apontou que os itens da cesta básica ficaram 7,92% mais em conta. O valor dos 34 produtos avaliados baixou de R$ 544,05 para R$ 536,13. As maiores retrações ficaram com o maço de alface, 12,84% mais barato. O preço do quilo do tomate também caiu. A fruta, que é vendida como hortifruti, ficou 8,55% mais barata. Em contrapartida, a batata ficou mais cara e passou de R$ 5,08 para R$ 5,53. Neste sábado, São Caetano do Sul promove mais uma feira de adoção, o Miaudote.
São cerca de 120 cães e gatos, adultos e filhotes, à espera de um lar. A ação está marcada para ocorrer das 9 às 14 horas, no Centro de Controle de Zoonoses. Os animais são castrados, vacinados, vermifugados e chipados pelo centro. Os interessados em adotar devem ter mais de 18 anos e estar munidos de cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço. Os cães já saem com coleira e guia de condução. Já quem for adotar um gato deve levar obrigatoriamente a caixa de transporte. Daqui a pouco, veja as principais atrações artísticas em nossa agenda cultural. Eu converso com a doutora Carolina de Lulo Ferreira. Vamos falar sobre oportunidades na crise. Continue com a gente. O J mais ABC volta já. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 1,38%, cotado a R$ 3,52. O euro encerrou em alta de 1,6%, vendido a R$ 3,98. Já a Bovespa terminou com valorização de 1,56%. Agora eu recebo a doutora Carolina de Lulo Ferreira. Vamos falar sobre oportunidades na crise. Boa noite, doutora. No que um advogado, uma advogada, pode ajudar em tempos de crise? Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, muitas pessoas procuram o advogado sempre quando não tem mais jeito, ou quando ele já está com aquela bomba na mão dele e ele não sabe o que fazer. Ninguém pensa no advogado, ou não é comum pensar no advogado como um solucionador de um problema antes dele estourar. Ou seja, uma consultoria prévia para que você consiga evitar aquele problema. Em crises como a que a gente está vivendo agora, o advogado tem um papel fundamental, porque ele consegue, através da análise total da sua empresa, de uma forma geral, analisar e verificar quais pontos que você conseguiria melhorar ou quais pontos que a sua empresa tem um déficit ou uma oportunidade que o empresário, por estar tão dragado naquele sistema, não consegue enxergar. Agora, poderia demonstrar praticamente como resolver os problemas? Posso. Eu vou dar um exemplo prático de uma empresa que chegou no escritório no ano passado e que, por conta da crise que o ramo, que o setor dela estava passando e também de uma questão direcionada à gestão, ela não conseguia pagar os tributos do mês e se sustentar sem problemas, ou seja, ela só gerava passivo. Então, o que a gente fez? Em uma primeira reunião sistemática, a gente conseguiu verificar 3 problemas, ou seja, 3 pilares de problemas. A empresa tinha pegado muitos empréstimos bancários, então o nível de endividamento dela era muito grande. Na época do boom imobiliário, ela acabou adquirindo muitas salas, um andar inteiro de salas comerciais e ela não conseguia pagar essas parcelas, ou seja, ela aumentou ainda mais o endividamento. E para completar, ela estava inserida no regime tributário equivocado. Então, qual foi o trabalho do advogado? Enxergar esses problemas em que ela estava passando e, em vistas desse problema, direcioná-la para as melhores soluções para a diminuição de custo. Por exemplo, na questão bancária, o escritório ele fez análise de todos os contratos bancários, identificou as cláusulas que estavam abusivas ou que traziam taxas e encargos que pelo Poder Judiciário já foi considerado equivocados e fizemos uma renegociação. Para alguns débitos, em vista do pagamento à vista, que como eu falei na semana passada, no programa da semana passada, é muito interessante porque a gente consegue um deságio, ou seja, um desconto muito grande, a gente conseguiu gerar esse benefício. E em outros que não foi possível gerar o deságio, a gente conseguiu fazer um parcelamento estendido. E isso mesclar com a sazonalidade, ou seja, com o quanto essa empresa recebe mensalmente e o quanto ela pode pagar. No segundo cenário,
Com relação às salas comerciais que ela adquiriu o andar inteiro, evidentemente, se ela não pode pagar, o que o escritório buscou foi fazer uma negociação com a construtora para que ela pudesse devolver as unidades a mais e quitar algumas unidades. Porque aí ela ficou, de 16 salas, ela ficou com 4, só que as 4 quitadas e valorizadas. E com isso ela pode gerar um valor, porque ela pode vender, ela pode fazer outros serviços. Com relação ao tributário, nós analisamos que ela estava inserida no regime equivocado, então com o trabalho ela passou a recolher menos tributos, ou seja, gerar menos passivo. Muito bem, isso tudo pode ser resolvido de uma maneira pelo Poder Judiciário também, para a gente fechar. Na verdade, tudo isso que eu passei foi resolvido pela via administrativa. Muitas pessoas pensam no advogado como o solucionador de processos, mas não é isso. Na maioria das vezes, os problemas podem ser resolvidos pela via administrativa, ou seja, mais rapidamente, com o auxílio do advogado. Muito bem. Obrigado mais uma vez pelas informações. Muito obrigada a todos. Confira as principais dicas para agitar o fim de semana em nossa agenda cultural. Um príncipe arrogante e mimado é enfeitiçado e transformado em uma fera por uma feiticeira. Ele só terá sua beleza de volta quando aprender a amar e ser amado. Mas o que parecia ser impossível, enfim acontece. Bella, uma jovem inteligente e sonhadora, consegue enxergar além das aparências e ensina o verdadeiro significado do amor. O espetáculo A Bela e a Fera, 20 anos, acontece no sábado e no domingo, às 3 horas da tarde, no Teatro Municipal de Santo André. Os ingressos custam a partir de R$30. Um espetáculo que promete levar o público numa viagem emocionante do início ao fim, com detalhes cenográficos, figurinísticos, instrumentais e técnicas vocais de épocas aplicadas. Abba Majestá executa as mais belas canções que marcaram a época. O show acontece no sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Lauro Gomes. Tá ligado, mano? Aí ele falou, calma, você não precisa desse teste, você já foi aprovado. Envolvido no teatro desde a infância, Marco Luque partiu para o humor. Após largas experiências no palco, descobriu seu talento no stand-up comedy, contando histórias de sua vida de uma forma inusitada. Argumenta assuntos do cotidiano com o público e lembra histórias de alguns hilários acontecimentos pessoais. O show acontece no sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal de Santo André. Os ingressos custam R$35 e R$70. Tem que ter um mecanismo, alguma coisa, uma pílula, alguma coisa para acordar nossa perna, né? E o J Mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos segunda-feira às 7 da noite. Até lá, bom final de semana.